Olá, boa noite a todos. Hoje a gente vai falar sobre esteatose hepática, uma visão do endocrinologista. Boa noite a todos. Legal, sou eu, Lívia, endocrinologista, coordenadora do curso de endocrinologia da BWS, e a doutora Maria Carolina, que também está entrando aqui, que a gente vai discutir então sobre esteatose hepática, uma visão do endocrinologista. Eu vou chamar a Carol, tá? Pra gente conversar sobre isso. Todos que tiverem dúvidas e mandando mensagem aqui durante a transmissão, que a gente vai tentar aí falar o máximo que a gente conseguir. Boa noite a todos. Estamos todos animados aí com o tema dessa live, né? Que é muito interessante e muito prevalente no dia a dia. Tá todo mundo aí entrando. Chamei a Carol. Vamos lá, peraí. Só um minuto. Convidado. Isso aí, vamos esperar um pouquinho. Então, a esteatose hepática é uma doença muito comum na nossa prática clínica. Quem atende no consultório todos os dias, sempre durante o dia, vê pelo menos um paciente com esteatose hepática. A esteatose hepática, então, ela se caracteriza por gordura no fígado, né? Então, é a famosa gordura no fígado. Que muitas e muitas vezes o paciente fala assim, eu tenho, todo mundo tem gordura no fígado, não tem problema, doutor, não tem problema, doutora. Aí, oi Carol, boa noite. Oi, Lívia, boa noite. Tudo bem? Tudo jóia. E aí, então, o tema da nossa live é esteatose hepática, uma visão do endocrinologista, né? E a gente vai falar hoje sobre esteatose hepática, que é a famosa gordura no fígado. É isso mesmo. Então, assim, por mais que a gente esteja falando de fígado, né? Porque que é uma visão também do endócrino é muito importante, porque eu acho que a fisiopatogênese da doença tem tudo a ver com o que a gente vê no consultório, né? Então, é uma doença de base endocrinológica. Então, acho que primeira coisa, a gente tem que entender o que é essa esteatose. Então, na realidade, ela faz parte de um espectro muito maior de doenças que a gente vai chamar de doença hepática gordurosa não alcoólica, né? Que os consensos abreviam para a gente em inglês como NEFILD. E aí, dentro desse espectro, dessa doença hepática não alcoólica gordurosa, então você tem que excluir outras causas, é que está lá a esteatose hepática, a esteatohepatite, a fibrose, a cirrose e até o carcinoma hepatocelular, né? Então, em primeiro lugar, a gente tem que saber qual que é a diferença, né, entre esses estágios. Isso pode progredir de um estágio para o outro ou não. Então, sim, né, a NEFID ela é uma doença dinâmica. Você pode ter uma esteatose, depois você pode progredir para uma esteatohepatite e para uma cirrose, da mesma forma que através do tratamento, né, que nós vamos abordar mais para frente, você pode regredir esses estágios. Então, ela é uma doença muito dinâmica. E aí, o que é essa esteatose hepática, então, que a gente fala? Se a gente for pensar histologicamente, é quando a gente está falando na presença de mais de 5% de gordura nesse fígado. Ponto. Agora, quando a gente está falando, né, da NASH, que aí seria a esteatohepatite, aí além da presença dessa gordura, desses 5% de gordura, já existe associado a lesão hepatocelular. E você encontra também uma balonização dos hepatócitos. Então, o que é isso? Eles vão ficando distendidos porque eles estão muito cheios de gordura. Então, na histologia, você encontra isso. Independente do estágio,
você pode ter a presença associada de fibrose, o que confere aí um pior prognóstico, uma maior morbimortalidade aí nesse espectro de doenças, né? Uhum. E é importante lembrar que, assim, de esteatose para esteatohepatite, a gente pode encontrar aí, eles falam, em prevalências de até 20% dos pacientes que só tinham uma esteatose virarem uma esteatohepatite. E essa esteatohepatite, ou qualquer outro estágio, pode levar a uma fibrose. Então, até 20 a 40% dos pacientes podem ter fibrose. E desses com fibrose, em 10 anos, a gente pode encontrar cirrose em até 20% deles. Então, quer dizer, não é brincadeira, é uma doença grave. Então, eu sempre falo para o paciente no consultório assim, sabe aquele teu vizinho que nunca bebeu e aí falam assim, nossa, doutora, ele tem cirrose? Então, eu falo, cirrose pode ser por várias causas, né? Pode ser por causa viral, pode ser por causa alcoólica, mas a gente não pode deixar de lembrar que o depósito de gordura é uma dessas causas. E às vezes o paciente não tem nem ideia que pode chegar a esse estágio só pelo depósito de gordura. E vai deixando, vai deixando. Então, realmente é muito grave. E é mais raro, né? Assim, 2%, 4%, mas isso pode chegar até o aparecimento de um carcinoma hepatocelular. E às vezes ele pode aparecer mesmo sem o paciente ter cirrose. Então, quer dizer, é raro, mas existe. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Sim. Entendendo, né, essa diferença, então, o que é, não sei se eu fui clara, entre só esteatose, esteatohepatite e essa presença de fibrose que pode ter ou não, e essa progressão para cirrose ou até para um carcinoma, aí acho que fica mais fácil da gente, ao longo da live, né, conseguir se comunicar. Sim. Tem as armadilhazinhas, né? Porque eu acho assim que na prática mesmo, quando a gente está atendendo o paciente, a gente pede o ultrassom, depois a gente vai falar melhor dos exames que a gente pede, mas a gente pede um ultrassom e a gente vê lá um grau de gordura no fígado, de esteatose hepática, e a gente não faz diagnóstico diferencial. Então, a gente também está muito condicionado com esse diagnóstico, né? Assim como talvez o paciente ele vem e fale assim, eu tenho, o meu amigo tem, todo mundo tem, não dá nada, igual a Carol está falando, não é bem assim. Mas também eu acho que a gente, como médico, está muito condicionado a isso. Então, a gente tem que excluir causa alcoólica, né? Isso é muito importante. Para homens, se ele beber mais que 30 gramas de álcool por dia, e mulher 20 gramas de álcool por dia, aí pode ser que seja uma causa até alcoólica. O que significa 20 gramas por dia a 30 gramas por dia, que é parecido até, né? Uma taça de vinho tem mais ou menos 15, 14, 15. É uma dose de destilado, tipo uísque, alguma coisa assim, já tem 30 gramas de álcool nessa dose. Então, se a pessoa bebe todo dia, provavelmente ela pode ter um acometimento também alcoólico, né? Fora as doenças virais, as hepatites virais, que a gente também tem que fazer diagnóstico diferencial. Então, isso eu acho muito importante a gente não estar condicionado apenas à esteatose hepática. Eu acho que é um recadinho que a gente poderia deixar aqui para vocês, tá? Mas é muito comum, né? Tem uma estatística que fala que até 25% de todos os indivíduos, podem ter esteatose hepática ou esteatohepatite, que a Carol falou que é a questão, então, de ter as transaminases alteradas, certo? Certo. A prevalência, lógico que ela vai variar muito, né, ao redor do mundo, por incrível que pareça, a Ásia e aqui a América do Sul são os lugares aí que a gente encontra isso com maior prevalência, mas sim, hoje em dia, então, esse espectro de doenças que a gente falou, então, não necessariamente só a esteatose ou a esteatohepatite, mas sim esse espectro aí que a gente falou, é responsável pela principal causa de doença hepática da atualidade, né? Uhum. E eu acho que isso tem muito a ver com a prevalência das doenças, né, dos fatores de risco
ligados a essa esteatose, então a esse espectro de doenças. Então, que seria a obesidade, que a gente sabe que cada vez mais essa prevalência está aumentando, o diabetes, algumas doenças como SOP, hipotiroidismo, hipopituitarismo também tem associação, e também com a bendita da síndrome metabólica. Então, o que eles veem é que, assim, quanto mais critérios você tem presentes de síndrome metabólica, então, tem um que vai ter lá o aumento da cintura, uma alteração do colesterol, a pressão. O outro vai ter aumento da cintura, o colesterol, a pressão e alteração glicêmica. Então, assim, quanto mais critérios você vai somando nisso, maior a chance de você encontrar nesses pacientes a esteatose ou esteatohepatite. Né? Então, a prevalência está muito ligada a essas doenças que são muito frequentes. E aí é até interessante, porque o ano passado saiu um consenso que eles estão querendo até mudar o nome desse espectro dessa doença para passar a chamá-la de doença hepática gordurosa metabólica, que seria a sigla MEFID. Por quê? Para tirar essa coisa que, assim, só o álcool é perigoso, o resto não é. Então, assim, quando você pensa numa coisa assim, metabólica, parece que você tem mais impacto, você chama mais atenção da gravidade, porque realmente essa esteatose, em parte, nada mais é do que a apresentação hepática da síndrome metabólica. Sim. É interessante que nesse mesmo consenso que você falou, Carol, que foi do ano passado, do final do ano de 2020, eles correlacionaram não só ter critérios de síndrome metabólica com chance de ter esteatose hepática ou esteatohepatite, mas também com a chance do indivíduo ter fibrose. Então, esse indivíduo que tem mais síndrome metabólica, né, entre aspas, ou seja, tem mais critérios de síndrome metabólica, tem mais chance de ter fibrose proporcionalmente. Quanto maior o número de critérios, maior a fibrose encontrada aí no exame que a pessoa escolheu para analisar a fibrose. Que a gente acabou de falar que fibrose aumenta a morbimortalidade, então é um marcador muito ruim, né? Então... E aí, não sei se a gente já pode ir para a fisiopatogênese, alguma outra coisa que você lembre aí dessa outra parte. Não, é só assim, né, que a gente está falando aqui que esses são os fatores de risco, obesidade, a gente sabe que a obesidade cresceu muito, principalmente na América do Sul, e que com isso cresceu muito o diagnóstico também de esteatose hepática. Então, cada vez mais você tem que olhar para esse paciente. Não só a obesidade, como também o aumento do diagnóstico de síndrome metabólica, que é até, às vezes, mais fácil fazer esse diagnóstico de síndrome metabólica do que obesidade mesmo, né? IMC maior que 30, aquele índice de massa corpórea. Então, isso vem aumentando muito e talvez a gente tenha um boom aí, porque isso ainda não foi visto, não foi estudado, né? Da pandemia. Então, com a pandemia, a gente ganhou peso, mas a gente ganhou peso de uma forma diferente. A gente diminuiu a massa magra, ou no máximo, quando a pessoa está bem empenhada no treino, ela manteve. E agora a gente, então, engordou com mais gordura proporcionalmente, né? Então, ainda a gente vai ver esses números de esteatose hepática daqui a pouco. Piorando. Piorando. Sim. Acho que podemos ir para a fisiopatologia, né, Carol? Tá bom. Então, assim, foi o que eu comecei a falar assim para vocês, acho que quando eu entrei aqui online, porque que então é uma doença que o endócrino também tem que ficar atento, né? Então, a fisiopatogênese, ela tá ligada a esse depósito de gordura, né? E isso tem dois fatores principais que eu listaria. Um deles é o tipo de depósito. Então, a gente sabe que o depósito de gordura subcutâneo, ele não é tão nocivo, mas chega uma hora que esse depósito não tem mais o que estocar. Então, não cabe mais ali. E aí começa a ter depósito ectópico em outros locais que não gostaríamos que tivesse. E o fígado
é um desses lugares, que aí seria aquela gordura visceral que a gente fala, né? Óbvio que isso também tem relação com a genética, então tem pacientes que têm uma maior predisposição, né? Então, isso é importante. E o outro aspecto que também é muito importante é justamente a presença da resistência insulínica. Então, o endócrino aí gosta bastante de falar sobre o que é a resistência insulínica, certo? Uhum. Então, assim, em primeiro lugar, eu acho que eu faria assim, um apanhado para entender um pouquinho o que é essa resistência insulínica, né? Uhum. Então, vamos pensar que a insulina, como qualquer outro hormônio para agir, ela precisa se ligar lá no seu receptor. Só que algumas doenças, assim, inflamatórias, e aí vamos pensar que o próprio diabetes é uma dessas doenças, a obesidade é uma dessas doenças. Então, vão acabar liberando algumas citocinas, algumas substâncias, que vão alterar a ligação dessa insulina nesse receptor, que ela deveria ir lá funcionando. Vai alterar totalmente a sinalização da insulina. E essa alteração vai acabar pensando por que deposita isso no fígado, né? Uma das coisas que acontece. Mexendo com basicamente, vou tentar generalizar um pouco, né? Com duas enzimas. Uma que a insulina deveria ativar, uma que a insulina deveria inibir. Só que se a insulina não está funcionando direito, vai atrapalhar isso. A enzima que a insulina deveria ativar é a lipase hormônio sensível, que ela faria uma degradação do triglicérides, e aí essa degradação em glicerol, em ácidos graxos, iria para a circulação, iria para a célula que precisa, como fonte de energia, ou ia ficar depositada nos adipócitos. Quando eu não tenho essa enzima funcionando direito, eu vou acabar acumulando ali o triglicérides, eu vou acabar acumulando moléculas de VLDL, e isso daí não tem onde ser grandemente depositado. Por outro lado, a outra enzima que a insulina deveria ter uma ação de inibir seria a lipase hormônio sensível, que é uma enzima que levaria ao quê? A uma lipólise. Se ela não está inibida, vai acontecer uma maior quantidade de lipólise. E essa lipólise também vai gerar mais ácido graxo. E aí, o que acontece? Todo esse ácido graxo, então, que foi ficando por esses funcionamentos, assim, inadequados dessas enzimas, porque a insulina não sinalizou direito, eles vão para onde? Eles vão cair na circulação, vai exceder os depósitos aonde eles têm que ficar, e eles vão se depositar em outros tecidos. Então, por exemplo, no músculo, em outros tecidos e no fígado. E aí chega, então isso é a resistência insulínica. Então ela não funciona direito, age em alguns, não age corretamente em alguns lugares, vai ter uma quantidade muito grande de ácidos graxos na circulação e isso vai se depositar ectopicamente, por exemplo, no fígado. Lá no fígado, o que vai acontecer? Vai levar a uma lipotoxicidade, não é para ter essa quantidade de gordura lá dentro do fígado. E aí essa lipotoxicidade pode levar a aumento de estresse oxidativo, pode levar a alteração mitocondrial, pode levar a várias alterações que vão acabar levando a um dano hepático progressivo. E aí que a gente começa a ver as manifestações. Então a gente começa não só a presença ali da gordura, mas se a resistência insulínica ela é presente, eu vou ter também um aumento da minha glicemia sérica. Tanto porque vai haver uma gliconeogênese de novo nesse próprio fígado, como porque também vai ter depósito de gordura no músculo, causando uma resistência insulínica também no músculo e fazendo essa glicemia ficar mais alta. Esse aumento de ácido graxo livre vai levar também a uma maior produção de VLDL, de triglicérides e uma redução da produção do meu HDL. Então, isso vai acabar ocasionando várias outras alterações e, na verdade, começa meio a ser um ciclo. Então, são doenças que são fatores de risco para a doença, mas que a doença acaba contribuindo e perpetuando e acaba ficando nisso. Então, se a gente não enxergar essa fisiopatogênese e não entender, a gente não entende a base do tratamento, embora nenhum
seja magnífico, infelizmente, e o paciente, ó, não entende a importância dele perder peso, que é ali a base de tudo, né? Então, assim, talvez seja um pouco complicado, aqui a gente não tem um material de apoio, talvez para mostrar um desenhinho dessas etapas para vocês, mas a grosso modo eu tentei resumir para vocês entenderem por que que deposita essa gordura, como que deposita e o que leva. Deu para entender mais ou menos? Sim, deu para entender, sim. Eu vou falar da outra parte, dessa parte do tecido subcutâneo, né? É engraçado porque a gente fez uma live aqui já e a gente já falou sobre aquela questão do obeso, se ele é obeso, se existe obeso metabolicamente saudável. Tudo é uma questão de quantidade que eu consigo depositar gordura no subcutâneo. Porque até o momento que a sua gordura estiver no subcutâneo, por mais que incomode visualmente, né? Incomoda, mas a gente não ganha aquela gordura visceral. Então, tem gente que consegue esticar aí o subcutâneo bastante. Agora, tem gente que não consegue. Então, tem pessoas geneticamente predispostas que não chegam a engordar. Porque nessa mesma live que a gente falou, olha, o obeso, ele pode ter um IMC maior que 30 e não ter a resistência insulínica clássica, dando gordura no fígado logo no início, também tem aquela pessoa que é, entre aspas, magra, né? Tem um sobrepeso ou até tem um peso normal, mas já acumula gordura visceral. Por quê? Porque a genética dela não permite que ela tenha uma expansão de tecido subcutâneo muito grande. Então, isso é muito interessante. Varia muito a resistência insulínica, não só com o seu peso, mas também com a sua genética, como o seu receptor de insulina é, como ele responde. Por exemplo, na síndrome do ovário policístico, que a gente falou, que é um fator de risco, essas mulheres elas podem ter esteatose hepática, que é o que a gente está falando aqui, com IMC quase normal, tá? Aí perguntaram também da gordura no músculo. Sim, a partir do momento que o indivíduo ele põe a gordura ectópica, tirando do tecido subcutâneo, ele pode estar no músculo, essa gordura pode estar no músculo, a milesteatose, né? Então pode estar no fígado, pode estar no coração. Os últimos estudos agora avaliam a esteatose hepática cardíaca já. A esteatose cardíaca. E qual é o medicamento que pode ou não ajudar na redução aí da gordura cardíaca. Então, assim, é muito amplo, é muito amplo. Mas, né, a gente sabe que quando o paciente entra no consultório, a gente vê que às vezes ele é magro, ele tem uma perninha magra, ele não tem muita gordura nos membros, mas ele tem aquele abdômen mais volumoso. E isso já chama atenção. Só a circunferência abdominal aumentada, que com uma fita simples a gente consegue medir, a gente já tem um fator de risco muito importante para ter gordura visceral. Então, isso é muito importante a gente ter em mente, tá? É muito legal a gente ter essa ideia. Não é só o obeso, não é só o diabético. O magrinho, se ele estiver metabolicamente favorável, ele pode sim acumular gordura visceral. E isso aumentar o risco cardiovascular, né? Porque o endócrino, gente, né, Carol? A gente evoluiu, a gente não olha mais só a glicada, a gente está olhando o risco cardiovascular dos pacientes. Então, a gente está evoluindo cada vez mais, tá? Então, é importante a gente ter essa consciência. Eu acho muito importante. Isso é uma coisa que abre o nosso horizonte. Eu acho que eu não cheguei a comentar, mas o que a gente pensa, né? A principal causa de mortalidade, então, do paciente é pela hepatopatia que ele vai ter. Não. Os pacientes com esteatose, a principal causa de mortalidade desses pacientes é justamente doença cardiovascular. Justamente por essa alteração metabólica toda que acontece e que, por conta disso, vê essa história de quererem mudar o nome. Então, a principal causa é. Por isso que são pacientes que eu não vou só focar diminuir a gordura desse fígado. Enquanto isso, que ele está lá atrapalhando, formando aí
mais colesterol, diminuindo o HDL e tudo mais, eu vou focar em manter na meta desses pacientes o valor de glicemia, de colesterol. Então, tudo coisas que podem impactar e aumentar a mortalidade, a morbimortalidade desses pacientes. Sim. Aí vem a pergunta da Gil Lopes, né? Se só a circunferência abdominal está aumentada, é importante, e o paciente não tem gordura no fígado? Não tem por enquanto, né? Acho que essa que é a principal resposta. Não tem, talvez seja uma questão de tempo, tá? Ou também, assim, uma outra coisa que a gente põe aqui para a gente pensar é que o ultrassom também depende de quem está fazendo. Então, também tem isso. Então, talvez seja uma questão de tempo, talvez seja uma questão do exame, mas a circunferência abdominal aumentada é um fator de risco muito importante, talvez um dos mais importantes para ter uma gordura visceral, tá? Você acrescentaria alguma coisa, Carol? Não, eu acho que é bem isso. Aí tem uma outra pergunta aqui, se é importante fazer a elastografia também. Eu acho que a gente, então, para responder essa pergunta, Carol, a gente poderia começar a falar dos métodos diagnósticos, né? Como a gente vai fazer o diagnóstico? Bom, a única complementação que eu faria antes disso é falar um pouquinho sobre o quadro clínico. Então, realmente, é uma doença que... Primeiro que ela é um diagnóstico de exclusão, né? Então, você tem que justamente descartar essas outras causas de hepatopatia, como as causas virais, autoimunes, uso de alguns medicamentos, enfim. Mas é um quadro clínico que, na grande maioria das vezes, para não falar na totalidade, ela é assintomática. Então, a gente vai achar quando? Justamente num exame de rotina, às vezes veio uma alteração de transaminases, ou foi fazer um ultrassom de abdômen total por alguma outra coisa, ou mesmo um abdômen superior para ver alguma coisa na vesícula, e aí apareceu lá essa presença de gordura. Então, realmente, não esperem, assim, algum quadro clínico, porque não é com isso que a gente vai conseguir fazer, levantar essa suspeita, vamos dizer assim, né? A gente levanta, foi pelo que a Lívia falou, pelo fenótipo do paciente, uma circunferência aumentada, tem vários fatores de risco, então já é obeso, dislipidêmico, diabético. Opa, eu acho que ele pode ter esteatose, mas que ele vá realmente sentir alguma coisa, improvável. E aí sim, indo pro diagnóstico, como eu falei, ele é um diagnóstico de exclusão. Quando a gente fala na NASH, né, que é a esteatohepatite, ele é um diagnóstico histológico. Então, se a gente for pensar assim, a gente precisa da biópsia. Então, como que a gente vai conseguir quantificar lá? A presença dos 5% de gordura mais o dano hepatocelular, a inflamação lobular hepática, a presença da balonização desses hepatócitos. Então, isso realmente só olhando na lâmina, só com biópsia. Mas eu vou fazer biópsia para todo mundo? Não, né? Então, é um exame invasivo, é um exame que tem seus riscos. Então, eu diria que se o paciente ele tiver uma idade mais avançada, se ele tiver um aumento mais predominante da TGP e muitas comorbidades aí metabólicas associadas que podem levar a essa suspeita, ele seria um maior candidato. Mas antes disso, a ideia é que a gente tenta usar mão de outros métodos para não ser tão agressivo com o paciente e logo de cara já pedir uma biópsia. Né? Você tem mais um diagnóstico diferencial que te salta muito aos olhos, né? Aí, sim, lógico, né? Na vida ideal, no mundo ideal, a gente faria mais biópsias, mas se você tem quase certeza que seu paciente excluiu lá os principais, aí você percebeu, não, ele tem esteatohepatite mesmo, ou esteatose. Então tá. Então, aí, para a maioria, a gente acaba fazendo a biópsia. A gente faz quando a gente, não sei. É esteatose ou será que é uma doença de Wilson? Não sei. Então, aí, talvez, né, vale a pena
Aí sai um pouquinho até do nosso know-how, né, de endocrinologista. Aí a gente encaminha realmente para o hepatologista. E assim, gente, não tem problema nenhum trabalhar todo mundo junto e cada um sabe uma parte melhor. A gente trata mais essa parte mais metabólica mesmo, sabe? Se começar a ter muito diagnóstico de exclusão, se você ficou na dúvida, encaminha seu paciente. Problema zero nisso. Você só está, na verdade, contribuindo para a saúde dele. Eu Né? acho que essa interação multidisciplinar, vamos dizer assim, é importante para tudo, né? Da mesma forma que hoje em dia os cardiologistas já estão acompanhando diabéticos, porque tem medicações de uso comum, vamos dizer assim, como os inibidores de SGLT2, e tudo bem, e aí sai do controle dele esse diabetes, ele manda pra gente, eu não vejo problema nenhum, obviamente, foi o que eu falei, a base fisiopatológica tem muito a ver com a parte endocrinológica, mas o fígado é o órgão que o gastro vai tratar. Então, eu acho que essa interação é muito bacana de você ligar para o médico do paciente e falar, olha, eu estou suspeitando de tal coisa, você acha que vale a pena eu fazer uma biópsia? Ou nesse caso você acha que não precisa? Então, realmente, eu achei essa interação fundamental. E o exame mais comum da gente pedir na prática mesmo, na vida, é o ultrassom. Ultrassom. Né? O ultrassom, eu tinha assim um pré-conceito mesmo. Pré-conceito. Precisa estudar, né? Quando a gente tem um pré-conceito. Então, aí eu fui ler o ultrassom, eu achei assim um exame bom, sabe? Quando ele é bem feito por profissionais experientes nessa área. Ele tem uma sensibilidade de 84% e uma especificidade de 94%. Pô, exame bom, certo? Se ele bem feito, um exame bom. A gente pode usar outros exames, como a ressonância específica para avaliar a gordura? Podemos utilizar. Na prática, a gente utiliza sempre? Não, não é sempre, tá? Aí o tio Gabs perguntou, eu posso fazer elastografia? Elastografia é um exame que a gente está utilizando cada vez mais, porque a gente está até aprendendo com a elastografia. E aí a gente está vendo o quê? A elastografia ela vai te ajudar se você está desconfiado que esse indivíduo tem algum grau de fibrose. Ele tem algum grau de fibrose? Então tá, então eu vou pedir elastografia. Curioso é que aqui em São Paulo, não sei como que é a realidade de cada um, né? Mas aqui em São Paulo, a gente está conseguindo pedir a elastografia pelo convênio. Não sei como é aí no estado de vocês, como que tá isso, mas alguns convênios, por alguns laboratórios, a gente consegue pedir aí a elastografia para o indivíduo, tá? Então, é uma coisa que ajuda bastante, até a quantificar, ver como está melhorando, se teve alguma melhora nessa fibrose, né? Que é difícil, mais difícil, mas para os pacientes que já têm uma esteatose hepática grave, para o indivíduo que tem alteração de transaminase, eu costumo pedir sempre a elastografia. Uma outra coisa interessante, talvez a gente deixou de falar, é que, às vezes, o indivíduo, ele vem, certo, para você, com alteração de transaminases, mais que 3 vezes o valor de referência, esteatose hepática, no ultrassom e tal, e aí, de repente, a transaminase desse indivíduo começa a cair. Começa a cair a transaminase do indivíduo, mas ele não emagreceu, tá? Ele tá igual, ele não diminuiu a resistência insulínica, ele não emagreceu, Isso não significa que a doença está melhorando. Isso, às vezes, significa que tem uma evolução de fibrose, ou seja, eu estou tendo mais fibrose, não tem célula hepática para estourar, basicamente isso, para fazer lise celular e não está liberando transaminase porque eu não tenho tanta célula. Então, isso é uma armadilha também da esteatose hepática, que é uma outra coisa que eu queria falar, tanto o diagnóstico diferencial quanto essa questão. Tá falhando? Tá falhando aí, Carol? Falhou um pouquinho, mas para mim voltou ao normal, mas falhou um pouquinho, sim. Tá. Então é isso, tá? Então é importante para vocês pensarem nessa questão. Quando tá caindo a transaminase, não é sempre que tá melhorando, não. Se o paciente não mudou nada, provavelmente está aumentando a fibrose, certo? Exato. Então, assim, esse negócio de achar,
quanto pior tá a minha transaminase, pior o quadro. Não, não tem uma relação direta de você falar isso. Exatamente um dos motivos é esse, que a fibrose, a cirrose vai fazer diminuir, às vezes até normalizar essas transaminases, e você só piorou essa doença. E Sim. então, assim, acho que é ultrassom, tomografia não melhora a acurácia em relação ao ultrassom, além de ter a radiação, então não acho que seja um exame que venha complementar em nada. A ressonância é ótimo, mas é o exame mais caro, enfim. E a elastografia a gente usa junto com o ultrassom. Dá para fazer também junto com a ressonância, mas isso não é o que a gente vê na prática, a gente faz mesmo com o ultrassom, que é o Fibroscan. E aí eu vou até digitar aqui para vocês, enquanto a Lívia está depois falando algumas outras coisas, que umas ferramentas que hoje em dia a gente também pode usar são alguns, não é bem aplicativo, são alguns sites que você entra, que ele Aos vai fazer algoritmos. isso, ele vai te dar um score que sugere ou não a presença da cirrose. Então, às vezes, você não Sim. consegue fazer logo de cara a elastografia, às vezes o convênio não cobre, você não quer que o paciente tenha esse gasto, alguma coisa assim. Você pode se lançar a mão aí desses scores, porque aí, se ele vier um score baixo, ou seja, improvável de ter essa fibrose, às vezes você aguarda para pedir elastografia. Agora, se ele já veio elevado, mais provável, aí eu acho que já vale mais a pena você realmente investigar com mais a fundo, né? Então, eu vou depois digitar aqui para vocês, mas um desses scores é o FIB-4, que ele vai levar em conta idade, plaqueta e transaminases, e mais nada. E enquanto o outro é o Nuffield, Fibrosis Score, que eu vou pôr o site aqui para vocês, que eu não decorei. E aí, justamente, ele vai usar alguns outros parâmetros, como idade, também as transaminases, e aí vai conseguir aí pontuar esse risco de fibrose. Então, acho que também são ferramentas que valem a pena ser utilizadas. Vou digitar aqui Sim. para vocês, ó. Eu acho que a gente pode ir para o tratamento agora, né, Carol? Tem mais alguma coisa que você queira falar? Não, só quero digitar aqui pro pessoal, Tá. né, para eles saberem, então, que é o FIB-4, e o outro que eu falei é esse Nuffield Fibrose Score, que eu vou pôr aqui o site, que fica mais fácil, ó, www.nsf A esteatose, ela Score. pode ter, então, a gente pode ter esteatose em indivíduo obeso, em indivíduo com síndrome metabólica e indivíduos com diabetes. A gente vai falar o tratamento mais ou menos de acordo com Desculpa, eu a pus que era aí. patologia. Pronto. Desculpa, não é NSFL, é NSFLD Score, tá? Esse é o site, é gratuito, vocês calculam lá na hora essa probabilidade. Então, vamos para o tratamento, né, Carol? O tratamento, então, ele pode ser feito de acordo com a patologia de base do paciente. Então, ele pode ser obeso, ele pode ter a síndrome metabólica ou ele pode ter diabetes tipo 2. Por que a gente vai dividir por patologia? Porque assim a gente consegue ver a evidência do medicamento de acordo com a patologia do paciente, tá? Então, vamos falar primeiro sobre obesidade. Obesidade e esteatose hepática, certo? Na obesidade, tudo começa, a gente sabe, né? Que tudo começa com a perda de peso. Então, quanto de peso esse indivíduo deve perder para ele começar a ter uma melhora aí na obesidade ou na fibrose hepática? Quanto? Mais ou menos entre 3 a 5%, se o indivíduo já começar a perder 3 a 5% de peso, ele já tem uma melhora normalmente nos padrões da esteatose. Mas
a melhor faixa é se ele começar a perder mais que 8% de peso corporal, tá? Então, isso, assim, os 8% é um número, né? Uma taxa que você tende a chegar para esse indivíduo obeso com esteatose hepática. Como Tem algum... endócrino, no consultório eu dou uma arredondada para 10%, porque a gente vê melhora de tantas doenças com 10% de peso. Então, assim, aquele paciente que pesa 90 e poucos quilos e que precisava chegar, sei lá, em 70. Só dele perder esses 9 quilos, ele não chegou nos 70 que ele precisava para o IMC ideal para ele. Mas já tem tanto benefício de dislipidemia, de glicemia, de pressão, de tudo, então eu dou essa arredondada só para facilitar aí a vida para Sim. 10%. Não precisa de tudo isso, mas só para facilitar. E aí, o que mais que tem que a gente pode fazer dentro desse universo, né? Obeso e esteatose hepática. Tem alguma dieta específica? É a segunda pergunta. Então, quanto ele tem que perder de peso? Tem alguma dieta específica? Gente, não existe uma dieta específica para esteatose hepática, mas os estudos compilam que uma dieta hipocalórica, claro, né? Uma dieta hipocalórica com um carboidrato reduzido e gorduras reduzidas talvez seja melhor para esse indivíduo. E a melhor dieta, assim, para o indivíduo com esteatose hepática, pelos estudos, seria uma dieta mais mediterrânea. Então, é isso que os últimos estudos veem. Eles falam, assim, que a dieta muito restritiva, de 500 a 700 calorias, talvez não seja o ideal para esse indivíduo, mas lógico, né, gente? Isso que eu estou falando é muito individualizado dentro do seu consultório, lá, com o seu paciente. Mas talvez não seja o ideal, porque esse indivíduo ele não consegue levar essa dieta por muito tempo. E o ideal aí é um programa mais contínuo, porque a gente está visando a melhora do fígado. E engraçado que alguns indivíduos, eles chegam justamente para passar em consulta, falando assim, olha, eu tenho esteatose hepática e eu quero melhorar a esteatose hepática. Então, eles têm essa queixa. Fez um exame por qualquer outro motivo e tem essa queixa, tá? E se o indivíduo tiver esteatose hepática, ele já entra, então, naquela regrinha do IMC maior que 27 com comorbidades. Então, eu já estou autorizado a tratar com medicamentos. Ah, eu trato com medicamento antes do IMC com 27. Tudo bem, mas eu estou falando o que está no livro, tá? Então, já estou autorizado a tratar com medicamento. E aí, a gente vai tratar com medicamentos. Qual medicamento para o público obeso com esteatose tem maior evidência até agora, né? Liraglutida, Os tá? análogos. Análogos de GLP-1, principalmente liraglutida. Liraglutida, o nome comercial para tratamento de obesidade é Saxenda, é o que tem maior evidência, apesar de, mesmo assim, a maioria dos estudos não incluírem biópsia e a maioria dos estudos serem feitos com indivíduos diabéticos, porque lembra que essa medicação ela foi lançada para o tratamento de diabetes, né? Mas mesmo assim, ela tem um desempenho, liraglutida tem um desempenho melhor do que placebo em quase todos os estudos que foi analisado esteatose hepática, certo, Carol? E o bacana dela é que parece que essa melhora da esteatose não provém só da perda de peso. Parece que existe uma ação da própria medicação em agir nisso. Então a gente fala assim, é porque perdeu peso. Então uma dieta, qualquer outra coisa que levasse à perda de peso ajudaria. Parece que realmente, além da perda de peso, tem essa ação da própria medicação. Sim, tem ação da própria medicação. Eu não sei quem perguntou sobre a esteatose no músculo, né? Então, tem evidência que a medicação, ela diminui a esteatose, o acúmulo de gordura, no miocárdio também. Olha que interessante, entendeu? Olha como tudo é muito interligado. Então, olha o paralelo. Diminui a gordura no fígado, sim. Diminui a gordura no miocárdio, sim.
E esses artigos mostram que diminui essa gordura até para pacientes com IMC normal, mas que já acumulam gordura visceral. Então, é aquele famoso peso normal metabolicamente doente, que a gente falou lá na outra live, tá? Que fui eu e o Vilmar. Então, a gente tem esse tipo de evidência dessa medicação, muito interessante. E além de tudo, parece que também é que assim, ainda faltam muitos estudos, né? Eu acho que ainda tem coisa aí por vir. Mas os análogos, eles também, esses estudos que já foram publicados, mostraram até uma diminuição do risco de progressão de fibrose. Então, isso também é bem importante. Então, não só ele reduz, como ainda ele evita essa. Então, assim, na pior das hipóteses, ele não reduzir, ainda ele evita progredir, o que já ajuda bastante, né? E aí o que deve estar passando na cabeça de vocês é o seguinte, né? E a semaglutida, que é o Ozempic? Como tá? Como que é essa relação? Então, o estudo foi publicado agora na New England, eu não sei se faz um mês, né? Acho que faz, né, Carol? Um mês, mais ou menos. Foi publicado na New England um estudo da semaglutida com relação à esteatose hepática e mostrou-se melhor que o placebo, tá? E melhora da fibrose, melhora dos parâmetros laboratoriais. Então, quer dizer, é uma medicação que provavelmente não tem um estudo, a gente chama de head-to-head, ou seja, comparativo com lira, mas talvez ela tenha até uma superioridade com relação a outros medicamentos. Lembrando que semaglutida é on-label apenas para diabético tipo 2, tá? Não é um label para tratamento de obesidade. Vocês devem estar pensando na sua cabeça. Por enquanto, né, Lívia? Sim, por enquanto, mas por enquanto não é. Então, é isso, tá? Dos análogos de GLP-1. Mais alguma coisa, Carol? Não. E aí, uma outra droga que sempre a pessoa prescreve pensando assim, esse deve melhorar a esteatose hepática do indivíduo, é o Orlistat, né? Então, tem essa... Eu não sei por que a gente pensa isso, mas talvez porque ele elimine a gordura nas fezes, aí a gente... mas é a gordura do que a gente come, né? Que ele vai aprisionar lá do intestino, não que tá lá já grudado em algum órgão. E assim, o Orlistat, ele mostrou no estudo pivotal dele, no estudo base dele, que ele perde mais que 5% do peso em 44% dos indivíduos, mas no estudo que comparou obesos com esteatose, ele melhora a esteatose, assim como qualquer técnica para perder peso, entendeu? Então, na verdade, é o peso perdido que melhora a esteatose, não o remédio. Então, ele não foi, assim, não é um remédio para tratar o seu paciente obeso com esteatose hepática. Então eu não posso usar? Não, lógico que você pode, não é isso que eu estou falando. É só que ele, por si só, não faz essa melhora da esteatose hepática, tá? Isso mesmo. Mais algum Vocês têm mais alguma dúvida de algum medicamento com relação ao obesidade? Não é medicamento, mas lembrar que a bariátrica também contribui muito, né? Então, é a mesma coisa que você falou. A minha indicação de bariátrica é aquele MC acima de 35, com comorbidades acima de 40, independente das comorbidades. Então, assim, um paciente que tem um IMC de 32 com esteatose, a princípio não é uma coisa que, assim, tá lá no livro para eu indicar. Mas até a questão do nome para cirurgia metabólica, que aí seria feita com IMC abaixo aí dos 35, então, assim, é uma coisa que a gente vê que melhora muito, porque tem um estudo até que mostrou que 90% dos pacientes submetidos à bariátrica tinham esteatose antes da cirurgia. Então, quer dizer, é um índice muito grande. E aí, um dos estudos até comparou, foi feita biópsia pré-bariátrica e pós-bariátrica. E realmente mostrou uma redução bem importante. Então, por mais que não seja um medicamento, lembrar que acaba sendo também um tratamento, se a gente for pensar assim, né? E teve um estudo que comparou as técnicas, né? Y de U,
ou outra técnica, e parece que Y de Ru acaba tendo uma vantagem aí sobre as outras técnicas, tanto para perder peso, porque acaba perdendo mais peso, quanto na esteatose hepática. Então, a gente não sabe se é porque perdeu mais peso esse indivíduo, ou se realmente ele tem uma melhora aí da esteatose hepática. Sobre o balão gástrico. O balão, ele proporciona, em geral, uma perda de peso que pode girar em torno de 10% ao longo do uso do balão, né? Mas eu não vi nenhum estudo que correlaciona o balão, a perda de peso, lógico. Se você perder peso e manter esse peso perdido com o balão, tudo bem, você vai ter uma melhora da sua esteatose hepática. Mas eu não vi nenhum estudo que fala sobre balão e esteatose hepática. Eu não vi esse estudo. Eu não vi. Então, se você perder peso, qualquer técnica que te faça perder peso, você vai ter uma melhora, pode ser só tá? mudança de estilo de vida, né? Vou fazer mais exercício, vou fazer dieta e perder o peso e manteve, você vai ter melhora da esteatose. Todos esses tratamentos que a gente está falando, eles ajudam, mas não tem nenhum que seja assim padrão ouro e que tá lá, nossa, em bula, bonitinho, vai ser a salvação da esteatose. Então tem alguns outros que a gente ainda vai comentar que ajudam, mas realmente acho que o grande X é a perda de peso e é isso. Se o balão você manter o que perdeu, depois que tirar, né? Lembrando que o uso dele é transitório, tudo bem, vai ajudar. E aí tem os indivíduos com síndrome metabólica, então o indivíduo tem síndrome metabólica e tem a esteatose hepática. Como que a gente pode fazer com relação, né? O que teria de tratamento? Vamos pensar. Quando a gente vê o indivíduo com síndrome metabólica, o primeiro remédio que a gente quer dar, gostaria de dar, é metformina. Mas será que a metformina, nossa velha amiga metformina, ela consegue melhorar a esteatose hepática? Então, é difícil ter um estudo que avalie metformina e esteatose hepática, assim, bem bonitinho, bem desenhado, tá? Tem um único estudo que eu vi que chama TONIC, e esse estudo, ele viu que, na verdade, a metformina, para quem tem síndrome metabólica, é neutra na esteatose hepática. Então, se correlacionou mais a melhora da esteatose hepática com a perda de peso mesmo. Lembrando que metformina não é utilizada, não é um medicamento que a gente utiliza para perder peso. Em geral, ele tem uma perda de peso pequena para alguns indivíduos, outros nem perde peso, e pode chegar talvez no máximo aí de 2,5 kg, tá? Então, não é um medicamento que a gente utiliza para obesidade, certo? E de síndrome metabólica, mais alguma coisa, Carol? Eu acho que isso da metformina, né? Então, é que a gente pensa, é um sensibilizador aí da insulina. Então, se eu tenho resistência insulínica como base da minha fisiopatogênese, a hora que eu dou um sensibilizador, eu melhoro essa resistência e tudo melhora. Mas, realmente, em termos histológicos, né? Então, a metformina, nenhum estudo mostrou que histologicamente tem melhora disso. Então, você pode ter uma melhora dessa resistência, você pode ter melhora do seu pré-diabetes, pensando então numa síndrome metabólica, mas da histologia em si, pela metformina, não vai ter melhora. Sim, E a gente também tem a questão da pioglitazona, né, na síndrome metabólica, também é comentada. Pioglitazona é muito utilizada, é um sensibilizador à ação da insulina, que vai agir lá no PPAR-gama, e ela é clássica na esteatose hepática e diabético tipo 2. Então, ela é clássica já. Mas e com relação aos indivíduos que não têm diabetes tipo 2? Eles têm só síndrome metabólica. Tem um estudo que chama PIVENS, e nesse estudo ele avaliou mais que 200 pessoas e ele fez 3 braços. Um placebo, ou seja, nada, né? Um braço vitamina E e um braço pioglitazona de 30 miligramas. E nesse braço da pioglitazona de 30 miligramas, para indivíduos com esteatose hepática, houve uma melhora, sim, histológica desses indivíduos, tá? Então, houve uma melhora. Mas veja,
Não é um consenso utilizar pioglitazona para síndrome metabólica, isso não é um consenso. E o que acontece é que é um estudo pequeno, né? Não é um estudo gigante de pelo menos 5.000 indivíduos. Não, é um estudo que tem mais que 200 indivíduos. Então, é um estudo pequeno, tá? Mas houve uma melhora, talvez, pelo mecanismo de ação que a gente já falou aqui, que ele acaba sensibilizando a ação da insulina. E porque pioglitazona pega a gordura lá que está visceral e modifica ela para uma gordura mais subcutânea, tá? Então, esses são os mecanismos de ação. E eu não sei se foi nesse mesmo estudo, agora não estou realmente lembrada, que mostrava que essa melhora histológica da pioglitazona é não só para o paciente diabético, mas também para aquele paciente não diabético. Então, isso também foi demonstrado, só não lembro se foi nesse mesmo estudo. Sim. Então, faltou a gente falar dos diabéticos, né? Que a gente vai ter que falar rapidinho, porque faltam 4 minutos. Gi Lopes, se o paciente ele não tem condições de análogo, de GLP-1, que são medicamentos realmente caros, o indivíduo só de perder peso e fazer exercício, tirando a resistência insulínica, ele consegue uma boa melhora da esteatose hepática, tá? Que, na verdade, essa é a base do tratamento. Eu acho que é isso. Vamos falar dos diabéticos, Carol? Você vai, só um parágrafo aí, um adendo, você vai falar alguma coisa de vitamina E, que é uma coisa que também perguntam bastante? Pode falar. Então, assim, muita gente me pergunta, porque como a vitamina E, ele é um antioxidante, e a gente viu que essa lipólise aumentada lá no fígado causa uma lipotoxicidade, levando a um estresse oxidativo, então a vitamina E teria ação nesse estresse oxidativo, não é na fisiopatogênese. Ela não tem efeito nenhum sobre a questão de fibrose, né, de diminuir esse risco. E o grande problema dela é que não tem muitos estudos de segurança mostrando. Então, tem estudos que falam que pode estar aumentado o risco de um AVC hemorrágico, algum câncer de próstata. Então, realmente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Nesses estudos, a dose utilizada foi de 800 unidades por dia e em pacientes não diabéticos. Mas acho que se o paciente ele tem o quadro e você não tem muito o que fazer por ele, de repente pode ser empregada pensando então numa ajuda para esse estresse oxidativo e não como base mesmo da doença. Sim. E para os diabéticos, para finalizar aqui, os análogos de GLP-1 têm evidência, tá? Tanto lira quanto semaglutida, eles têm evidência em redução aí da melhora da histologia hepática desses indivíduos, que a gente falou lá na obesidade, então é mais ou menos semelhante, tá? Mas tem mais estudos comprovando porque o público-alvo são os diabéticos. E tem agora também alguns estudos que estão surgindo com inibidor de SGLT2. Então, o inibidor de SGLT2 também parece que está sendo promissor aí na melhora da esteatose hepática. Inclusive, inibidor de SGLT2 tem estudo com biópsia hepática, pré e pós-uso de inibidor de SGLT2. Que são empaglifosina, dapaglifosina e canaglifosina, né? São esses os medicamentos. Então, é isso que eu queria deixar para vocês de recado, que também tem evidência com o inibidor de SGLT2 e pioglitazona tem evidência, e a evidência é até robusta, né? Talvez é um medicamento aí que agora está sendo um pouquinho balançado pelos análogos de GLP-1, mas era o que tinha maior evidência, era pioglitazona. E por mais que falem que é uma medicação que leva ao ganho de peso, que atrapalharia também a própria fisiopatogênese da doença, também vamos lembrar que não é um ganho de peso tão expressivo, né? E como tem essa melhora histológica, eu acho que é uma medicação que não devia ser abandonada. Sim, ela é ótima para diminuição da glicada também. Eu acho que é isso. Obrigada para vocês todos que ficaram com a gente, né, Carol? Com certeza. Aí
A gente falou bastante sobre esteatose hepática, tudo, a doença, a fisiopatologia. E qualquer coisa, mande direct que nós estamos à disposição, eu e a Carol, tá? Foi um prazer ficar com vocês essa noite. Obrigada por todas as dúvidas, né, Carol? E qualquer coisa, a gente está lá no IGTV, vocês podem reassistir essa live e pausando na parte mais complicada, que talvez foi aí a explicação da fisiopatogênese, e realmente a gente está à disposição. Obrigada, gente.